Glória a Jesus. E eu vou fazer aqui uma conexão, porque nós já vamos para o capítulo 2, tá? Todas as quartas-feiras, nós estudamos sistematicamente a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e nós estamos estudando uma das mais importantes cartas, uma das mais importantes epístolas bíblicas, que é a Epístola aos Hebreus, ok? Se você teve alguma dificuldade para você perder o capítulo 1, tá provavelmente no canal, né? Cadê? Kleber? Tá lá ainda, tá, né? Então, o capítulo 1 de Hebreus está no canal da igreja, lá no YouTube. Lembrando que você tem que se inscrever lá. A gente está quase chegando a 100 inscritos. Quando a gente vira 100 inscritos, conseguimos mudar o nome lá no link, aí não fica aqueles números estranhos. Aparece Aba Church Malboro, ok? Então, você tem que se inscrever lá. Muito bem. Hebreus, capítulo de número 2. Vamos fazer o seguinte. Eu vou conectar um pouquinho do 1 com o 2, e aí a gente vai lendo o 2 e vamos estudando verso por verso, e assim sucessivamente, tá? Só para você lembrar. Deixa eu destacar o capítulo 1 primeiro, do versículo 1 ao 3. Vai lá, Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Toda a manifestação de paternidade, toda a revelação e proposta profética, toda a manifestação de Deus lá na antiga aliança, lá na sombra do Antigo Testamento, tudo isso agora habita numa única pessoa, no Filho, ok? Versículo de número 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E o versículo 3, que eu acredito que depois de João 3,16 é um dos mais perfeitos de toda a Bíblia, um dos mais completos e significativos. Versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si só a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E aqui eu resumo de forma bem prática, e eu preciso que você fique atento agora. Escute. O versículo de número 3 está dizendo o seguinte: qualquer coisa, qualquer mensagem, pregação, instrução, ensinamento, qualquer manifestação, preste atenção, qualquer manifestação de Deus que não possa ser encontrada em Cristo deve ser rejeitada. É isso que o versículo 3 está dizendo. Basicamente, o versículo 3 está dizendo o seguinte: você quer entender Deus? Olhe para o Filho. Olhe para Jesus. Olhe para Cristo. Lá no Antigo Testamento, havia um véu. E havia uma espécie de neblina que ofuscava a capacidade de entender, de perceber Deus na sua totalidade. Alguns poucos recebiam uma autorização especial de ter um pouco mais de acesso a Ele, ainda que restrito. Mas o povo, de forma geral, quando via ou tinha a oportunidade de se aproximar um pouquinho de Deus, eles viam nuvem, trovão, coluna de fogo, mar se abrindo, rocha manando água. Eles viam elementos que, para alguns, eram assustadores. Era assim. E à medida que Cristo vem, e quando o escritor aos Hebreus no capítulo 3 diz que o seu corpo ao ser rasgado é o véu que foi rasgado e abriu-se o caminho para olhar para Deus, é como um dia de chuva, que a neblina e a chuva e as nuvens densas e escuras ocultam o sol que está lá do outro lado. Mas quando elas se dissipam, você vê que o sol está lá. Então é mais ou menos isso. Havia uma nuvem, havia uma densa separação, um véu,
que impedia que as pessoas pudessem ver quem Deus era. Cristo, quando vem, se torna esse véu. E quando na cruz o seu corpo é rasgado, dilacerado, está sendo tirado o véu para que se agora pudesse ver a Deus e entender a Deus em toda a expressão da sua glória, em toda a expressão da sua pessoa, em todo o resplendor da sua glória. E isso acontece na cruz. É por isso que quando Jesus está em João, no capítulo 17, que é o capítulo da prestação de contas, e é o capítulo onde ele diz assim: Pai, lembra daquela glória que eu tinha contigo? Lá no começo? Então, aquela que é a sua glória. Eu quero que eles vejam essa glória em mim agora. Me glorifica outra vez com aquela glória. Espera aí, como é que funciona isso? Até aquele momento ali, Jesus já havia curado cego, curado paralítico, curado morto, limpou leproso, não foi? Só que presta atenção, todas as manifestações de sinais apontavam para a glória, mas não era a glória em si mesmo. É por isso que muitas pessoas que não têm acesso à presença de Deus e não se relacionam com a glória de Deus, ele recebe uma cura e é capaz de nunca mais voltar na igreja nem para agradecer. Porque a glória de Deus não está no milagre, aponta para a glória de Deus, mas não está no milagre. A glória vai se manifestar na cruz, porque o perdão é a máxima de Deus na proposta da manifestação da sua glória. Então, qualquer coisa que disserem a respeito de Deus e você não conseguir encontrar na pessoa de Jesus, você tem que rejeitar. E aí começa uma série de conflitos. Por quê? Porque durante muito tempo, muitas instituições, em nome do pânico e do medo religioso, conduziam pessoas debaixo de um processo inquisitório e acusativo e de total exclusão. Se você sair daqui, Deus te mata, hein? Dá uma olhada para o filho. E vindo ele do monte da transfiguração, o seu rosto refletia a vontade e o desejo que agora a proposta era Jerusalém. Passando pelos samaritanos, não havia repouso para ele, porque no rosto dele estava claro que o propósito não era dormir em Samaria aquela noite, mas era Jerusalém. Tiago e João, não entendendo isso, disseram: Senhor, acabamos de ter uma experiência, Moisés e Elias estavam no monte, nos lembramos do fogo que vem de cima, vamos orar, vai cair o fogo, vai matar essa gente, vai consumir essa gente. O filho diz: eu não vim mais matar ninguém, eu vim reconciliar as pessoas, eu vim salvar a alma das pessoas. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Percebe que muita gente está presa na sombra. Muita gente ainda está presa na sombra. Um Deus inquisitivo, um Deus que tem uma espada na mão e a qualquer momento que você fizer qualquer coisa errada, ele vai cortar o seu pescoço ou ele vai jogar você para um canto. Olha só, se você não puder encontrar Deus na pessoa de Jesus, rejeite. Está lá o filho pródigo, desviou, afastou, bebeu, fumou, cheirou, drogou, caiu, virou um bicho em pessoa. Quando ele voltou para a mesa, voltou para a roupa, voltou para o colo do pai, voltou para a herança do pai, voltou para o amor do pai, voltou para a festa do pai. E o pai não matou, foi nada. O pai disse: você sempre vai ser filho. Você está entendendo? Existem pessoas que foram assim arrancadas e tiradas do seu ambiente de igreja por tamanha agressividade e violência. Deus vai destruir a sua vida. Se isso não está na pessoa de Cristo, é mentira. Deus é Pai. O único inimigo de Deus é o diabo. Você é filho de Deus e Ele ama você mais do que você imagina. Você está entendendo isso? Diga graças a Deus. Existe uma herança que vem de todo um clero. Existe uma herança lá de trás, que é mais fácil você conduzir um povo com medo do que um povo livre. Entendeu? Foi isso que a religião fez com as pessoas. A religião sequestrou o cérebro das pessoas. Arrancou a capacidade de refletir sobre a autêntica liberdade em Deus. A autêntica liberdade em Cristo. Então, qualquer pergunta: o que é Deus? Olhe para o Filho. Porque Ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo purificação, porque Ele é o depósito da santidade de Deus, pelos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Você está preparado para ouvir um negócio forte? Gente muito religiosa não pega essa parada não, o cara vai pirar agora, eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 10, que havendo feito o sacrifício uma vez
só. Você sabia que Ele te perdoou uma vez só? E basta. Amém. Amém. Glória a Deus. Você fica pedindo perdão todo dia, não fica? Todo dia? Todo dia? Todo dia? Ele já te perdoou. Uma vez. A única luta que você tem é com o seu espírito religioso e a sua incapacidade de entender que Ele te ama acima de qualquer circunstância e que Ele já te perdoou, Ele já te abençoou com todas as sortes de bênção, com todas as possibilidades. Na verdade, a luta maior é com você mesmo, é com a sua incredulidade pessoal. Você está entendendo? É que a sua incapacidade de entender que você é filho. Essa é a diferença da mentalidade escrava. Eu já falei isso, vou falar de novo. O que o escravo faz? Me dá uma água, me dá uma água, me dá uma água, me dá uma água, por favor, me dá uma água, me dá uma água. O que o filho faz? Pai, valeu pela água aí. Já é sua. Se você não consegue desfrutar daquilo que Ele já te deu, é porque a sua mentalidade ainda é escrava. Você ainda não conseguiu ser gerado internamente na sua condição de filho. Você está entendendo? Porque a religião fez isso. Porque é mais fácil eu te manter com medo. É mais fácil te manter assustado. Se orar, Jeová te mata, hein? Rapaz, vigia na terra. Para com esse negócio. Olha para Jesus. Olha para Ele. Está lá Pedro nu, envergonhado, frustrado, tentando pescar de novo. Negou Jesus por 3 vezes. 3. Jesus aparece na praia e diz: vem cá, Pedro. O que a religião fazia? Excluía, expulsava, matava, tirava da igreja, não volta mais aqui, eu vou acabar com a sua vida. Jesus aparece e diz assim: vem cá, rapaz, vem cá. Tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes. Então cuida daquilo que eu mais amo. Cuida das pessoas, para mim. Você está entendendo? Porque só quem realmente se sente perdoado, legitimamente perdoado, é capaz de perdoar e cuidar das pessoas. E Jesus insiste 3 vezes: tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu me amas, Senhor, claro que eu te amo. Tu me amas, Senhor. Senhor, faz o seguinte, essa conversa eu já sei. O galo cantou 3 vezes, o Senhor já me perguntou por 3 vezes, uma para cada cantada do galo. E ainda por último o Senhor insiste dizendo: o que é que eu faço? Quer saber de uma coisa? O Senhor sabe. O Senhor sabe, eu me rendo, eu desisto. Jesus estava dizendo: você me ama mais do que estes, você me ama mais do que você mesmo, você me ama mais do que a sua própria carne e desejo. Ele está dizendo: cuida das pessoas para mim. Então, a característica, a autenticidade de Deus por Cristo Jesus na vida de uma pessoa é a capacidade que Ele tem de amar as pessoas que estão perto dele. Ok? Então, olha só. Lá no capítulo, o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2, é como se fosse um paralelo. Escute isso. Agora você tem que dar uma viajada, dar uma respirada. O capítulo 1 e o capítulo 2 é como se fossem as entrelinhas de Apocalipse no capítulo 5, a partir do versículo 1. É a intronização do Cordeiro. João viu, dentro de uma perspectiva apocalíptica específica, com um conjunto de informações específicas. Porém, o escritor aos Hebreus, ele consegue vislumbrar, no nível sobrenatural, o que estava acontecendo desde o sepultamento, ressurreição, processo de manifestação. Os primeiros capítulos dos Hebreus é a parte sobrenatural, é o backstage, os bastidores dos 43 dias, mais 7 até o dia de Pentecoste. Então, o que está acontecendo? É o testemunho do Pai a respeito do Filho. É quando o Pai reconhece que agora o Filho cumpriu a suficiência, que a gente chama de suficiência de Cristo. Agora tu és Deus. O teu trono vai durar para sempre.
o teu cetro nunca será abalado, e que os anjos a partir de agora te adorem. É o Pai quem mostra o caminho. Então capítulo 1, capítulo 2 é um diálogo entre Deus, o Pai, com o testemunho sobrenatural de todo o ambiente da eternidade, envolvendo o anjo, arcanjo, querubim, ancião, o Espírito Santo junto das rodas, que vai se despedindo das rodas, porque agora o trono não seria mais sustentado pelas rodas, mas o trono seria sustentado pelo excenso da adoração e da oração dos crentes e da igreja. Esse processo acontece num nível sobrenatural, paralelo à expectativa lá em Jerusalém, até que do alto pudessem ser revestidos de poder. É isso que está tratando especialmente o capítulo de número 2. Então vamos lá, capítulo de número 2 da Epístola aos Hebreus. Bom, do versículo 1 ao versículo 4 é um discurso de exortação. Fala sobre o perigo da negligência. É como se o escritor estivesse dizendo, olha, o que eu vou falar agora é tão nobre, é tão excelente, é um nível tão alto, que eu tenho até medo que vocês simplesmente desprezem pelo nível de excelência que é. Então ele diz, cuidado, perigo da negligência. Olha o que a Bíblia está dizendo, capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Veja só, a expressão diligência, a palavra diligência aqui, significa preste atenção no que você está ouvindo. Diligência significa com interesse e cuidado. Com atenção, com interesse, com cuidado, para que em tempo algum nos desviemos dela. Para que haja uma resposta perfeita à fidelidade de Deus. Tem uma expressão muito interessante no livro de Jó, se você abrir comigo um pouquinho rapidinho, lá no livro de Jó, tem uma expressão interessante, se a cabeça não falhar, Deus nos ajude, vamos lá. Jó, capítulo de número 31, versículos 5 e 6, diz assim, se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Veja como Jó reconhece o rigor de Deus no tratamento dele quanto à diligência e quanto ao perigo da negligência. Agora, para conectar essas duas expressões, eu preciso que você vá em Colossenses. Paulo está escrevendo aos Colossenses no capítulo de número 2, tá? Colossenses, capítulo de número 2. E aí você entende que a gente sustenta esse conteúdo da seguinte forma. Colossenses, capítulo de número 2. Vamos destacar aqui, por exemplo, o versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Agora veja o versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Ou seja, toda a ideia religiosa, institucional, denominacional, mais baseada no rudimento do mundo. Nós não nos movemos porque o mundo nos assusta, nós nos movemos porque a graça nos tirou de lá e é ela quem nos move. Então a gente não faz uma campanha de fé porque o mundo está desesperado. Não, a gente cultua o Senhor porque Ele está no controle absoluto de todas as coisas. Aí no versículo de número 9, então, diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É aqui no versículo 9 que eu fecho e presto
peço atenção que você redobre a sua atenção, porque é disto que está falando o capítulo de número 2. Pese com balança sincera, cuidado com o perigo da negligência, seja diligente em tudo que você ouviu, que significa tenha interesse e preste atenção no cuidado do processo da sua relação com Deus. Bom, tudo bem, vai melhorar já já e vai ficar legal. Olha o versículo de número 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Então preste atenção agora, aquilo que vai construindo, escute isso, aquilo que vai construindo as evidências de um processo, de uma vida que nasceu de novo, está em Cristo, foi alvo do Evangelho. Preste atenção. Muita gente vem à igreja baseado no desespero e do pânico de todas as coisas que deram erradas. Mas muitos passam anos aqui dentro e não manifestam evidência de que o Evangelho está em você. Isso é perder tempo. Era melhor não ter conhecido. Quando você nasce em Cristo e o Evangelho está em você e você é diligente porque está atento ao processo de se relacionar com Deus, existem algumas coisas que evidenciam, que acompanham, que proclamam, que confirmam, que testemunham que o Evangelho chegou em você, que a palavra está em você, que a sua relação com Cristo é autêntica. Quais são isso? Quais são esses valores? Quais são esses aspectos? Por exemplo, versículo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, por milagres, por maravilhas, por dons do Espírito Santo, atribuídos por sua vontade. Aleluia! Significa que há uma necessidade, nós somos chamados à responsabilidade de crescermos no nosso processo de relacionamento com Deus, almejando manifestação de salvação, sinais, milagres, maravilhas, dom do Espírito Santo, a vontade de Deus operando e agindo em nós. Ok? Veja a repreensão, testemunho, manifestação. Ok, agora no versículo de número 5. A partir daqui, depois que ele chama a atenção, dizendo, preste atenção, porque a negligência pode lhe tirar do caminho da compreensão. Ele volta, a partir do versículo 5, a ampliar o capítulo de número 1 quanto à glorificação, da coroação da glória de Cristo. Então, ouvir esta reflexão esta noite tem que causar em você muita alegria. É obrigatório causar em você gozo de satisfação, porque são as evidências de que ele venceu, cumpriu a suficiência, e a suficiência de Cristo tornou-se o depósito da nossa santidade, e aquilo que nós não éramos, ele nos tornou a ser e nos fez ser diante de Deus, e em Cristo somos aceitáveis diante de Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? Se você glorificou só porque eu falei, imagina o que vai acontecer depois de você ouvir a palavra. Quer ver, ó? Versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Agora vamos somar os 6. Mas em certo lugar, e eu gosto dessa expectação, mas em certo lugar, em algum lugar, do que ele está falando? Do livro de Salmos, no capítulo de número 8. O Salmo todo, mas ele destaca os versículos 4 a 6, e é para lá que já já a gente vai. Mas olha o versículo 6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Vamos somar os 7 que vale a pena.
tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituístes sobre as obras das tuas mãos. De quem que esse texto está falando? Quem é esse homem? Cristo é esse homem. Agora, presta atenção, o versículo 6 e 7 reafirma, traz à memória a pergunta: quem é? Como é possível? Que é o homem? Do versículo 8 a seguir vai ter a resposta. Mas antes, vamos ver de onde vem a origem desse questionamento. Salmo de número 8. Movimenta a sua Bíblia aí, por favor. Glória a Deus. Salmo de número 8. Isto. Ele está trazendo essa questão aqui, ó. Salmo de número 8, versículos 4, 5 e 6. Ok? Versículos 4, 5 e 6. Olha o que o versículo 4 está dizendo. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Veja que a visitação de Deus no Filho do Homem foi o processo da encarnação do Verbo. Então, veja que não está falando do homem primeiro Adão, mas do último Adão. Porque a manifestação do primeiro Adão foi a representação do invisível, que na mente de Deus estava o formato do Adão que nasceu para dar certo. Então o diabo ele é surpreendido aqui, porque ele pensou que havia ganho a batalha no primeiro Adão, mas ele mal sabia que ele ia remover o último para estabelecer o primeiro. O primeiro estava em Deus, escondido desde a presciência, desde o princípio. Então veja só no versículo 4, que é o homem mortal para que te lembre dele. Então Deus ele vem ao mundo por meio do seu Filho e ele se manifesta através de Cristo, ele mesmo sendo Deus, não tendo por usurpação de ser igual a Deus, mas ele se humilha. E o versículo 5 diz, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. De quem que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando de Cristo. Versículo 6, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, porque tudo puseste debaixo dos teus pés. Significa que o livro de Gênesis capítulo 2, versículo 24, 25, 26, 27, 28, agora o domínio e autoridade das obras das suas mãos estava lhe sendo devolvida. Talvez você não pegou tudo até agora, mas sem atropelar o final, o que eu estou dizendo para você? Este homem é Cristo, e todos aqueles gerados em Cristo tornam-se participantes dessa glória, tornam-se participantes desta vitória, porque Ele nos tornou, Ele nos trouxe de volta em Deus, por Deus, para a glória de Deus, através do seu sacrifício. Você entende até aqui? Diga graças a Deus. Agora eu tenho uma coisa legal para você ouvir. Olha isso aqui, no versículo 5. Vamos de novo. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Percebe? Por que Cristo? Oh, meu Deus! Por que Cristo? Olha a palavra profética. Pois da semente da mulher nascerá um que pisará, esmagará a cabeça da serpente, da semente da mulher. Por que Cristo não apareceu adulto como Adão? Por que Deus não fez assim, pá, e de novo do barro e do pó, não manifestou Cristo já em idade adulta para ganhar tempo? Não, mas ele é gerado desde a semente até a sua manifestação como bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, maturidade, cumprimento de propósito, morte e ressurreição. Cristo vem e ele em cada processo, desde a gestação, do começo ao fim da história e da estrutura do homem, ele veio para restaurar cada etapa da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que há salvação para os teus filhos, a salvação para as tuas crianças, a salvação para os teus adolescentes, para os jovens, a salvação para os adultos. Não vou polemizar sobre aborto,
mas há salvação dentro de um ventre, porque ele se fez semente para gerar o mais vil ou mais violento ato. Ele também está ali para restaurar e para trazer vida. Você pode glorificar ao Senhor por isso. Ele foi gerado, ele foi manifestado desde a semente, desde o processo da concepção. Ele vem para restaurar tudo, para restaurar nele, para restaurar a autoridade do homem, para trazer de volta o homem no seu lugar devido, para trazer o homem de volta, porque em Cristo nós fomos elevados. Éramos menor do que os anjos inferiores a Deus, mas em Cristo fomos elevados, e assim como ele venceu e se assentou à destra do Pai, um dia nós nos assentaremos em Cristo. Ah, meu Deus, você pode dizer alguma coisa? Diga glória a Deus. Ah, eu amo a palavra de Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Oh, aleluia. Bendita palavra. Olha isso. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos no 15. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, encontra o versículo 45, por favor. Oh, aleluia. Vamos. Rabaixando corobos. 45, 46, vamos até. Olha lá, vamos começar no 45. Semana retrasada, o irmão disse assim: pastor, graças a Deus pelo culto da palavra. Por quê? Porque agora aprendi a ler a Bíblia. Irmão, você está sem tempo de ler a Bíblia durante a semana, vem na quarta-feira que você vai ler a Bíblia. Sua consciência vai ficar em paz. Você vai chegar em casa a ser até mais poderoso. Estou lendo a Bíblia, rapaz, às quarta-feira. Eu li mais de 40 versículos só essa noite. O pastor está doidinho da cabeça. Ele vai para o Gênesis, ele vai para Coríntios, ele vai para os Hebreus, ele vai para Apocalipse. Eu estou conhecendo a Bíblia inteira. Vamos lá, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, pois depois o espiritual. O primeiro homem era da terra, terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Por quê? Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quantos podem aplaudir ao Senhor pela palavra de Deus? Aleluia! Aquilo que Adão não conseguiu conquistar, aquilo que Adão não conseguiu fazer, ele fez e nos garantiu de volta. Para o homem sem Deus, para o ímpio, a morte é um desespero. Dói, claro que dói.
dói por causa da separação, pecado. Essa é um princípio quebrado, é a dor da separação. Você chora por não estar perto. Mas antes, a morte era a separação de Deus. Hoje, a morte é o caminho mais rápido para Deus. Isso aqui não é uma incitação ao suicídio, pelo amor de Deus. Não sai por aí tomando conta da sua vida. Mas você sabe que aqueles que estão em Cristo, ainda que estejam mortos, vivem para sempre. Você está entendendo até aqui? Diga graças a Deus. Vamos avançar mais um pouquinho. Nos versículos 5 e 6 de Hebreus 2, nós temos a pergunta, ok? A pergunta é: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Eu acho engraçado o versículo 6. Não é um tom nem de, não digo ironia, mas é uma coisa tipo assim: mas espera aí, deixa eu entender o processo dessa revelação. O que está diante de mim? Porque alguém diz uma vez, alguém falou lá atrás, certo lugar alguém testificou dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Começa o processo de resposta. E é aqui que o negócio fica forte. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, aqui está a resposta, que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Porque convinha, aqui está a resposta, que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus tornou-se o depósito da santificação, aquilo que separou e escondeu em Deus, e Ele agora toma todos aqueles que estavam. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 19, Pai, eu os santifico pela palavra, eu os santifico pela verdade da tua palavra, eu estou tomando a cada um deles agora, e eu estou transformando cada um deles filhos da sua glória. Aleluia! É a suficiência de Cristo. Veja que quando no capítulo 17, Jesus... Meu Deus, eu gosto. Olha só, os versículos 6 e 7, ok? Um questionamento, tá? Escuta, quem é? Quem é esse menor? Quem é esse menor? Muito menor do que os anjos, sem qualquer expressão. Quem é esse aí, que foi feito menor do que os anjos, mas o Senhor resolveu coroar de glória? Veja que quando o versículo de número 10 diz assim, ó, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos da glória, fosse consagrado como príncipe da salvação deles. O que é isso aqui? Jesus exigiu isso no capítulo 17 de João. Ele chegou e disse: Pai, aqui estão eles, nenhum deles se perdeu, glorifica-me a mim junto com eles agora, e todos aqueles que creem em mim, todos aqueles que me receberem, eu quero a mesma glória. Que glória que você quer? Faça os teus filhos, ó Pai. Oh, meu Deus. Talvez você não está lembrando, você tem que ir em João 17, é uma exigência, aleluia.
João 17, capítulo 17, versículo 13. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo. Estou dizendo aqui, ó. Quero fazer um pedido aqui, ó. Eu me tornei a suficiência, o depósito e a semente da santificação para muitos. Eu vim aqui, vivi, cumprir o teu propósito. Eu quero pedir uma coisa aqui, ó. Eu quero que eles tenham a minha alegria. E a minha alegria é completa. Versículo 14. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, por favor, santifica-os na verdade. A Bíblia diz, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus está dizendo, santifica-os em mim, santifica-os no meu sacrifício. Versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Versículo 19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Oh meu Deus, quando você tem que visualizar, Jesus está entrando no ambiente de eternidade, no ambiente de glória. O trono de marfim está preparado, ele foi conveccionado só para ele, foi colocado do lado do Pai, mas ninguém entende por que 2 tronos. Era o trono que o diabo queria, mas não sabia que era o trono da igreja. Mas ali está, do lado do Pai, porque a plenitude da divindade vai habitar no Filho. Mas aquele que vencer, assim como eu também venci, se assentará comigo no trono, como eu me assentei e venci. Então Jesus está entrando na eternidade. Visualiza. Jesus está entrando na eternidade. Os anjos estão ocupados, os anjos estão trabalhando. Um novo sumo sacerdote está entrando na casa de Deus. Um novo trono está sendo posicionado. Há uma movimentação diferente nas rodas. O Espírito Santo, a eternidade não entende, mas começa a se despedir. Eu preciso ir. Ele chega e eu saio, porque se ele não vier eu não vou, e se eu não for ele não vem, e a gente trabalha junto. Eu já estou me despedindo, porque tem 120 pessoas orando lá no cenáculo em Jerusalém. Mas a hora que ele sentar no trono eu vou, a hora que ele sentar no trono eu desço. É isso que o texto está dizendo. E pastor Zé Carlos, os anjos estão conversando. Quem é esse? Mas quem é esse que ele fez menor do que a gente? Não, muito menor do que Deus, menor do que os anjos. Mas quem é esse que fez inferior e agora resolveu coroar? Jesus está vindo de lá para... Jesus vai chegando. Eles não conhecem que aquele corpo, no corpo dele há uma multidão de gente, tribo, línguas, nações. Tribo, línguas, nações. E ele está dizendo assim, ó, eu sento no trono, mas eles têm que sentar comigo. Eles têm que... Ai meu Deus. Eu sento, mas eles têm que sentar comigo no trono. E ele está... Não, visualiza. Fecha teus olhos. Espírito Santo, os teus filhos estão achando que eu estou doido e não estou entendendo o que está acontecendo. Eu te peço agora, dá para eles essa capacidade criativa de ver o processo da revelação do Espírito por trás da letra. Abacarabaxo, amandarabaxo. Pastor Zé Carlos, versículo 12 diz assim, ó, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Ele está dizendo: Pai, são todos filhos agora. Oh meu Deus. No Evangelho de João, no capítulo de número 20, no versículo 17, quando ele está ressuscitado, ele diz assim para as mulheres: vai lá e avisa para os meus bispos, vai lá e avisa para os meus apóstolos,
Vai lá e avisa para os meus discípulos. Vai lá e avisa. Não, ele fala assim, ó. Diga aos meus irmãos. Diga aos meus irmãos. Você sabe que o ser humano, ele está em processo o tempo todo. Tem gente que entende mais rápido, tem gente que leva mais tempo. Tem gente que parece que já alcançou o nível máximo da sabedoria e maturidade. Quando ele menos espera, ele é surpreendido pela sua incapacidade. Ele descobre que ele é tão falho, talvez até mais do que os outros. O que a religião faz? A religião ganha os seus adeptos, mas no momento das suas falhas e decepções, os excluem, os matam. Jesus, olha para tu. Se você, eu vou falar de novo, qualquer palavra, pregação sobre Deus, que você não consegue vê-lo no Filho, rejeite. Para com esse negócio. Para com esse negócio. Porque o pai vai te matar, o pai vai desgraçar a sua vida, o pai vai pisar no seu pescoço, o pai vai acabar com a sua raça. Tem gente que tem um espírito de mente de antiga aliança e sai profetizando para a casa das pessoas. O espírito de Jota sobre a sua casa. Tem gente que nem dorme pensando que Deus vai matar todos os filhos. Olha para Cristo. Se não está nele, ninguém vai tocar. Ninguém vai tocar! Ele pega toda aquela gente. Aqui estão os teus filhos, meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O ambiente da eternidade, ele vai se enchendo de glória. O pai está satisfeito com o trabalho do filho. É o pai, capítulo 1, capítulo 2, você não entendeu, tem que ler em casa. É o pai quem diz: por aqui, agora tu és Deus. Está na Bíblia. É o pai quem indica o caminho do trono, dizendo: aquele é o teu trono, nunca será abalado, o cetro permanecerá para sempre. Tu és de geração em geração. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo de número 16. Outro texto fantástico. Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou na carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória, com glória, por glória. Diga glória a Deus. Ele vai entrando e o céu está tomado de glória. A Bíblia diz: recebido em cima no céu com glória. Existe um processo sobrenatural, vai se desencadeando. O pai é quem dá a direção do trono. Ele diz: vem por aqui. Versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Gênesis 3:15, da semente da mulher. Ele não usa a manifestação angelical de Isaías capítulo 6. Não há aquela manifestação de todos os seres angelicais em sua força e expressão. Não, ele pega os seres humanos e desde o processo da concepção até a idade adulta, em cada etapa da vida, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a vida de Deus está revelada lá, está manifestada lá. Você precisa, tira um tempo em casa para fazer isso. Hebreus 1 e 2 e Apocalipse 5. Jesus está entrando.
Apocalipse 5. As taças são removidas. As taças são trazidas diante dele. Eu termino e concluo. Versículos 17 e 18. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos. Para ser misericordioso e fiel como sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus está entrando. O Pai diz: este é o trono. Quando Jesus se assenta no trono, sobrenaturalmente, passado, presente e futuro estão em movimento, como numa ação de holográficos, de holograma, sobrenaturais, atemporais e eternos. Quando ele se assenta, a Bíblia diz: falou-nos pelos profetas, falou-nos pelos pais, falou-nos. Quando ele se assenta no trono, começa a acontecer assim, ó: Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Tabernáculo, Davi, Salomão, Malaquias, Zacarias, Joel, Jonas, Obadias, Abacuque. Tudo aquilo que declarava e testificava que estava cumprido, as profecias se somavam. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que a linguagem de Deus são raios, relâmpagos e trovões. Significa que raios, relâmpagos e trovões falam e escrevem o que Deus está dizendo e pensando. Quando ele se assenta, o céu está assim, ó. E aparece o tabernáculo, e aparece Davi, e aparece Salomão, e aparece Ezequiel, e aparece Isaías, e aparece Jeremias, e aparece. E os anjos estão dizendo: oh, meu Deus do céu! E ele está sentado no trono, e o trono começa a flutuar. Lá do alto, ele vê 120 pessoas. Aquele espírito que girava em dentro de rodas com muitos olhos, vai deixando as rodas de olhos para habitar dentro de um corpo com só 2 olhos. O trono é elevado, ele passa por Jerusalém. Estabelece naquela confusão. O trono agora não seria mais sustentado pelas rodas. O trono seria sustentado pela oração e pela adoração da igreja. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 18: porventura não são esses anjos os mensageiros que visitam os filhos na terra todo dia e levam para o seu Pai prestando contas dele? Os anjos trabalhariam com as taças, colhendo a oração dos santos. Clamor, adoração, clamor, adoração, clamor, adoração, clamor, adoração. Então, depois do clamor e adoração, os anjos subiriam até a presença dos 24 anciões e colocariam na mão deles 24 horas de oração, turno ininterrupto. Ninguém mais perderia o seu tempo de oração. Os 24 anciões se prostrariam diante dele com as taças e as salvas cheias de oração. E então esperariam um momento. Por quê? Porque você não vai à glória de Deus. É ela quem te absorve, ela quem te toma, ela quem te traz, esperando o momento. E às vezes você tem que esperar. É o mistério da espera. Quando o Espírito Santo entende que agora o trabalho estava completo e o Filho estava glorificado. Se eu não for, se o Pai não me glorificar, Ele não virá. Ele só virá se eu for glorificado. É a suficiência de Deus. De repente, quando Cristo está no trono e agora tudo está feito, é um novo, diz a Bíblia, sumo sacerdote no ambiente de adoração. O culto muda, o cântico muda, a adoração muda.
muda. Os serafins têm uma outra atividade. Agora os 24 anciões estão em uma outra atividade. De repente, o Espírito Santo olha para o trono, olha para o Filho, olha para a eternidade, olha para os anjos e diz: está feito. E se vira para a igreja. Não sei se alguém disse: até quanto tempo? Só que vocês me verão diferente, porque eu habitarei neles e nunca mais os deixarei. Veio sobre a igreja. Quantos podem aplaudir ao Senhor? O Espírito Santo se despede da eternidade dizendo: até o arrebatamento eu voltarei com a igreja, com os irmãos deles, com os filhos de Deus. Levante as duas mãos lá em cima. Você não vai nadar. Fica de pé para receber. Levanta as mãos lá em cima. Você não vai nadar e morrer na praia, não. Você nasceu para vencer. Você já está perdoado. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele nos restituiu nele, e a glória que Ele tem está sobre a igreja. Alguém pode adorá-lo esta noite? Ao que vencer, dali-ei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei. É mentira do diabo. A tua história não vai terminar assim. Cristo é a verdade de Deus que liberta, te salva e te purifica. Pode ser que hoje foi o pior dia da sua vida. Pode ser que você cometeu todos os pecados no único só dia. Ainda assim, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Coloque as duas mãos no coração. Espírito Santo, eu te peço por aqueles que só te conhecem de ouvir falar e não fazem ideia do que estamos falando esta noite. Se ainda há tempo e se ainda tem jeito, toca os teus filhos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero que você receba a paz de Deus sobre a sua vida. Não aceite que ninguém te diminua em nada. Você está em Cristo. A vitória dele é a tua vitória. A glória dele é a tua glória. A conquista dele é a tua conquista. Antes de você voltar para o seu lugar, eu quero que você abrace pelo menos 3 pessoas, uma de cada vez, e diga assim: somos irmãos dele. Remandarabashorobo.